Estamos aqui de novo para mais um vídeo no nosso canal de negócios e desenvolvimento pessoal. Esse vídeo aqui ele vai ter uma pegada um pouco diferente. Por quê? Eu quero falar contigo hoje sobre a diferença entre comparação e inspiração. Você se comparar é diferente de você se inspirar. Então, quando você vê, por exemplo, uma pessoa na internet, se você está começando o seu produto, o seu negócio, está começando a botar as coisas para rodar, ou se você quer se posicionar como um especialista em algum assunto e você tem as suas referências, porque via de regra todos nós temos as nossas referências, quando você olha para uma pessoa que serve como uma referência para você, e aí vou pegar exemplos numéricos, tá? Imagina que você está começando um perfil no Instagram para posicionar o seu produto, o seu negócio, o seu curso ou você mesmo como um especialista em alguma coisa. Se você se compara nesse momento inicial com uma pessoa que já tem uma estrada que está lá na frente, essa comparação ela vai esmagar você. Quando você olhar os números, principalmente, aquilo ali vai ser avassalador. Você vai olhar, você tem 5 seguidores, 10 seguidores, 100 seguidores, 200, 1000 seguidores, a pessoa tem 150 mil, 1 milhão de seguidores. Vocês estão em momentos diferentes. É diferente você se inspirar. Ou seja, você olha aquele conteúdo que aquela pessoa produz e você olha para aquilo do ponto de vista crítico e avalia, por que isso aqui faz sentido para mim? Como é que isso aqui me toca a ponto de eu botar o meu tempero aqui em cima e comunicar isso da minha forma? Criar uma comunicação que faça com que as pessoas se interessem pelo que eu tô falando, por eu ser quem eu sou. Então você vai estar se inspirando e não se comparando. A comparação, via de regra, ela paralisa a maior parte das pessoas. Então, se você se comparar, a chance maior é que isso paralise você, em vez de fazer você se movimentar. Agora, quando a gente se inspira, é diferente. Quando a gente se inspira, a gente olha para aquilo e fala, pô, eu também posso conseguir, eu também posso chegar lá. Quais foram os caminhos que essa pessoa seguiu para posicionar ela no lugar que ela está hoje? Então, essa diferença, ela é fundamental entre comparação e inspiração. E uma coisa eu posso te dizer, escolha com muito cuidado os seus heróis. Se você fizer escolhas ruins sobre as pessoas que você vai tomar como inspiração para você, provavelmente você vai ter problema no médio e longo prazo, porque você vai estar modelando, de certa forma, pessoas que vão te conduzir para uma modelagem ruim. Então, escolha bem os seus heróis para você se inspirar. E para isso é fundamental você encontrar pessoas que tenham valores alinhados com o que você acredita. Então, à medida que você vai olhando o conteúdo daquelas pessoas, você vai percebendo como a pessoa fala, como ela se posiciona, o que ela compartilha, o que ela não compartilha. Se ela é uma pessoa mais expansiva, partilha a vida dela toda, ou se ela é uma pessoa mais reservada, você vê alguns poucos insights da vida da pessoa aparecendo ali no meio do conteúdo que ela está querendo promover. E aí, se você for uma pessoa mais também retraída, você vai se identificar mais com essa pessoa. Se você enxerga uma pessoa super expansiva e você é uma pessoa expansiva, você vai se identificar mais com aquela outra pessoa. E tá tudo bem, não existe certo ou errado nisso. Mas você precisa olhar esses cenários e se inspirar. E uma coisa que é muito importante nesse processo da inspiração, que é fundamental e eu acredito muito nisso, buscar informações na fonte. Buscar informações na fonte é de uma riqueza absurda, porque todas as vezes que alguma coisa passa por um filtro de alguém, existe uma modificação naquela estrutura. Então, se você escolheu as pessoas que te inspiram, óbvio, você vai consumir o conteúdo daquelas pessoas, porque isso vai agregar valor para você, vai preencher várias caixinhas na tua cabeça com informações relevantes, te trazer referências da própria pessoa, porque se você está se inspirando numa pessoa legal, essa pessoa não vai ter medo ou ressalvas de dividir com você as inspirações dela, porque ela não vai estar preocupada de ficar passando a imagem que ela está inventando coisas e por aí vai, que esse é um dos maiores problemas que eu vejo. Um dos maiores problemas que eu vejo, eu gosto muito de ler. Ler é uma coisa muito importante para mim na minha vida. Eu sou completamente aficionado por leitura. Eu leio tudo que aparece na minha frente que tenha relevância para mim, para as coisas que eu desenvolvo, para as coisas com as quais eu trabalho, para os meus projetos, ou para eu conhecer temas que eu seja ignorante. Então, eu amo ler. E não é raro, nem um pouco raro, eu encontrar pessoas falando de coisas na internet como se elas fossem as autoras, os autores daquilo, sendo que eu sei das referências que eu já li, que isso veio de outro lugar. E aí muita gente batendo palma para aquelas
aquelas pessoas como se elas tivessem criado uma coisa incrível. E isso não é verdade. Então, cuidado quando você procurar as pessoas nas quais você vai se inspirar. Tenha essas ressalvas. Busque pessoas que você sinta realmente uma conexão, que você tenha confiança. E que sejam pessoas que te indiquem caminhos também, para que você possa dar um passo além. Você não precisa ficar necessariamente aprisionado apenas no conteúdo daquela pessoa. Ela é uma inspiração para você, pode ser a sua maior inspiração, mas é legal você buscar outras fontes, pegar outras referências que até mesmo essa pessoa vai te dar. Esse, por exemplo, é um dos processos que eu faço muito e que certamente salvou a jornada da minha vida quando, há muitos anos atrás, eu comecei a desenvolver o hábito da leitura. Eu comecei a perceber que tinham alguns livros que os autores indicavam os livros que inspiravam eles. E aí o que eu fazia? Eu estava lendo um livro que eu gostava muito e aí de repente o autor citava um outro livro. Eu marcava e depois eu ia lá procurar, pô, que livro é esse que inspirou essa pessoa que eu gosto tanto? E aí eu li aquele livro que foi a fonte que inspirou aquela pessoa. E aí naquele livro, aquele autor citava um outro ponto de referência. Eu, caramba, gostei tanto desse conteúdo, vou lá fuscar. E aí isso vira uma bola de neve que vai fazendo a sua cabeça explodir de referências incríveis, de pessoas incríveis. E quando você encontra uma pessoa que não está preocupada em ficar jogando confete para si mesma, não está fingindo que aquelas ideias são dela, e isso eu posso te garantir é o que você mais vai encontrar pela internet. As pessoas falando que criaram uma coisa, é um novo mecanismo, é uma nova arquitetura ou é uma super revolução, quando na verdade elas a maior parte das vezes estão pegando coisas que a galera já faz fora do Brasil há 10, 15, 20 anos. A gente vai ter a oportunidade de discutir aqui algumas coisas. Eu vou te trazer só uma referência. Se você conhece, acompanha um pouquinho mais do digital, você vai entender melhor o que eu estou te falando. Se você está chegando aqui e você está muito cru ainda nesse conteúdo do digital, talvez não faça sentido, mas em algum momento você vai lembrar desse vídeo. Teve uma coisa que me marcou muito, porque virou uma onda assim nessa bolha do digital que fica ali dentro da mesma arquitetura, que foi o funil de desafio. De repente, surgiu todo mundo do digital mais popular, assim, que as pessoas começam a seguir e veem muitos anúncios, então fica dentro daquele círculozinho, todo mundo falando do funil de desafio, e aí chegaram algumas pessoas dizendo que tinham inventado um novo funil, um funil incrível, funil de desafio, que era uma revolução, não sei o que. Gente, funil de desafio. Eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas hoje é dia 25 de julho de 2024. Tem referência de livros lá de fora, por exemplo, americanos, falando de funil de desafio que foram escritos em 2005, 2006, a gente está em 2024 hoje. E as pessoas, nesse ano, criaram a super revolução do funil de desafio. Como assim criaram o funil de desafio? Pegaram um negócio de 2005, 2006, trouxeram para cá e lançaram como uma nova onda, nova novidade. Então isso não existe. Por isso que é importante você procurar boas referências, boas inspirações. Então tenha atenção quando você estiver fazendo isso. Filtre bem para que você não cometa o erro de se comparar e sim de se inspirar. E ao se inspirar, que você se inspire em boas pessoas. E uma outra referência que eu tomo muito é de buscar inspiração em pessoas que fazem e atuam no campo de batalha. Você pode até se inspirar em pessoas que são altamente teóricas. Isso também não é um problema se você se sente confortável. Por exemplo, tem muita gente no mundo do digital que ficou rico, fez milhões de reais e fazem milhões de reais anualmente vendendo curso de vender curso sem nunca ter feito aquilo anteriormente. Eu poderia te dar várias referências, mas isso não vem ao caso. Você tem que procurar, você tem que entender, você tem que se preocupar com esse tipo de coisa. Por exemplo, outro dia eu vi uma referência, apareceu um anúncio para mim de uma pessoa ensinando, querendo ensinar os outros a administrar bem equipes ultra produtivas. Então a proposta dessa instrução era ensinar empresários a gerenciar times de forma ultra escalada. Só que quando você vai ver, aquela pessoa nunca teve uma empresa, aquela pessoa nunca gerenciou um time, ela nunca teve um negócio, nunca gerenciou um time. Como é que você quer me ensinar uma coisa que você
você nunca fez, você nunca viveu. É óbvio que se aquela pessoa está ensinando isso, ela deve ter comprado provavelmente um curso que falava disso, remasterizou ele e está passando aquela informação adiante. Se você se sente confortável com isso, você sente conexão, você sente que tem verdade naquilo que a pessoa está dizendo para você, passa confiança, mesmo sem ela ter jamais tido essa vivência, tá tudo bem, embarque, vai e execute, porque provavelmente ela não está inventando da cabeça dela, ela copiou de algum lugar. E se você está confortável, tá tudo bem. Ou copiou de algum lugar, ou pegou de algum livro e remasterizou aquilo, transformou num curso e está te vendendo, e tá tudo certo. Mas é importante você entender em que lugar que você está entrando, qual é a inspiração que você está pegando para você tomar como referência para dar o próximo passo. E evite as comparações. Como eu comecei esse vídeo falando para você, comparação é muito ruim, porque se você se compara com alguém, eu acho que a única maneira efetiva de você olhar para uma pessoa e realmente desejar ter a vida dela, ter aqueles resultados que ela tem, é você querer ela integralmente. Quando você olha para uma pessoa que tem 1 milhão de seguidores no Instagram e que fica o dia inteiro no telefone postando desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, tudo que ela faz, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, posta sobre a vida, se brigou com o namorado, com a namorada, tá postando, tá chorando, tá falando. Se você olha para isso e você quer ter 1 milhão de seguidores e você quer essa pessoa como referência, não dá só para você querer comparar os seguidores dela. Você tem que entender que ela tá jogando um jogo que talvez seja um jogo para você, talvez não. Você tá disposto ou disposta a ter a integralidade daquilo que aquela pessoa faz para ter aquele resultado do jeito que ela tem? Se a resposta for sim, embarque e vai. Ela é uma inspiração para você. Não se compare, se inspire. Agora, se você olha para isso e você quer o número de seguidores que a pessoa tem, mas você não está disposto ou disposta, talvez, a passar o dia inteiro com o celular na mão postando a sua vida, o que particularmente para mim eu acho muito doentio, né? Não encaixa na minha vida. Eu adoeceria com toda certeza se eu acordasse e fosse dormir com meu celular na mão, tirando foto do café da manhã, a minha cara quando eu acordo, que eu tô indo tomar banho, que eu tô indo almoçar, que eu passei com o cachorro, que eu encontrei meu amigo. Mas isso aí, cada pessoa escolhe o seu caminho, não tem certo ou errado. Eu, Daniel, eu adoeceria com certeza se eu tivesse que seguir esse caminho. Então isso não é pra mim. Então eu não posso olhar o resultado de uma pessoa que faz isso o dia inteiro e querer aquilo ali sem querer ter a contrapartida. O quanto essa pessoa não sofre por ter que ficar fazendo isso o dia inteiro? O quanto isso é um peso para aquela pessoa? Não olhe somente os sorrisos, porque as lágrimas estão por trás das câmeras, estão por trás dos stories. Eles não aparecem nos Reels. Ou quando aparecem, eles são, do ponto de vista estratégico, muito bem pensados para aparecer ali. Você faz um story, um Reels, chorando, mostrando como você está infeliz e triste, aquilo explode teu engajamento, divide a tua audiência ali, aquilo faz a máquina circular, o processo funcionar. Cria reciprocidade, conexão com a tua audiência. É uma ferramenta fortíssima isso. Você mostrar que você é humano. E como é que você faz isso do ponto de vista mais rápido? Pô, tuas emoções à flor da pele. Você tá tomando café, você tá triste, você tá feliz. Isso aí conecta. Agora, esse jogo é o seu? Se for, ótimo. Se não for, não é para embarcar nessa. Então, busque inspirações que se conectem com você. Não adianta você ficar seguindo pessoas, olhando o conteúdo de pessoas que não tem nenhuma conexão contigo. Então, use o teu Instagram também, teu YouTube, o teu Facebook, o TikTok. Se você que está querendo gerar dinheiro, fazer a tua vida circular do ponto de vista financeiro, gerar riqueza, prosperidade, tente usar esses mecanismos, essas redes sociais, como uma forma de você se inspirar para fazer com que aquele seu objetivo aconteça. Não fique usando Instagram, Facebook, YouTube para ficar vendo porcaria o dia inteiro. É óbvio que você vai ter o seu momento, né, lixão, por assim dizer, de ficar vendo algumas amenidades, coisas que não tem nada a ver, mas isso não pode ser a base do teu dia. Se você olhar quanto tempo você gasta dentro desse cenário, isso é muito produtivo se você estivesse direcionando esse tempo para outra coisa, para se inspirar em pessoas inspiradoras. Ou seja, procure conteúdos que vão agregar valor para você e não se compare, se inspire nas pessoas que podem agregar uma visão de futuro que tenha conexão com o que você acredita, com os seus valores. Isso vai fazer você ter uma jornada muito mais simples, muito mais fácil e vai te dar um norte, vai ser um farol para iluminar um caminho para o qual você pode seguir, beleza? A gente se vê, um grande abraço, tchau, tchau.